Quando você está com fome e quer comer um lanche, como você consegue esse lanche? Pagando. E quando precisa de uma nova roupa, é a mesma coisa. E como você conseguiu esse dinheiro? Provável que você responda que é através do seu salário suado, que trabalhou para obter. É como dizem, o dinheiro que faz o mundo girar, o que não é tão exagerado assim. Afinal, o sistema capitalista que organiza a economia na maior parte do mundo funciona dessa forma. Mas você já parou para pensar o que é exatamente esse sistema? Que tem gente que ama, tem gente que odeia e gente que nem sabe o que isso significa? Eu sou Pedro Rodrigues e sejam bem-vindos ao Manual do Brasil. Um sistema econômico é a forma como se define os modos de produção, troca e distribuição de bens numa sociedade. O sistema capitalista é baseado na propriedade privada dos meios de produção de bens e serviços, como fábricas, fazendas, lojas, hospitais, escolas, e a lista continua infinitamente. Também é baseado no trabalho assalariado e na obtenção sistemática de lucro derivado de trocas comerciais. E tem como principal característica a livre competição e uma economia de mercado. E esse é um outro conceito que você já deve ter ouvido: economia de mercado. Afinal, capitalismo e economia de mercado não são a mesma coisa? Não exatamente. O capitalismo e a economia de mercado estão intimamente ligados, mas não são sinônimos. E é isso que a gente vai explicar no nosso vídeo de hoje, aqui no nosso quadro Dicionário Político de Bolso. O objetivo desse quadro é explicar de forma clara os principais termos falados em muitos discursos políticos aqui e em outros países, para você entender exatamente o que eles significam e, dessa forma, argumentar e entender ainda melhor essas discussões tão comuns nos dias de hoje. Mas antes, caso seja a sua primeira vez aqui que você está vendo esse vídeo, provavelmente isso significa que você se interessa por assuntos do Brasil, de política e economia. Então entra aqui nas nossas playlists para aprender sobre diversos outros tópicos de economia e política e sobre o Brasil. E para não correr o risco de perder os vídeos que vamos lançar nos próximos dias, já se inscreve e aperta o sininho. O mercado é, na verdade, o centro da organização econômica capitalista. É possível haver economias de mercado não capitalistas, mas é impossível o capitalismo sem uma economia de mercado. Sendo o mercado nada mais que a dinâmica entre a oferta e a demanda por bens e serviços, numa economia capitalista é a partir da competição dentro do mercado que são definidas a produção e o investimento de bens. No capitalismo é o mercado que define o quanto se deve produzir e investir num bem de consumo ou investir de outro. Não há uma autoridade determinando quem deve produzir, o que e quanto se deve produzir. Lógica muito diferente da adotada nos regimes socialistas, onde a produção de bens e serviços era planificada, ou seja, determinada por um governo central. Apesar disso, há diferentes níveis de liberdade de mercado dentro das sociedades capitalistas. Diferentes países têm diferentes políticas de regulação do mercado, mas não é a regulação ou falta dela que determina qual economia é capitalista ou não. E há, é claro, meios de produção de caráter público, como empresas, escolas, hospitais, que apesar de não serem privados, ainda estão sujeitos às leis do mercado. Ou seja, por mais que numa sociedade capitalista haja empresas públicas e regulação do mercado, não existe uma pessoa ou instituição que determina a produção dos bens e, direta ou indiretamente, toda atividade profissional está sujeita à lei da oferta e da demanda. Nisso, o capitalismo, como eu falei um pouco antes, é o oposto da economia planificada. Na economia planificada, é a autoridade do Estado quem define o que se deve produzir e o quanto se deve produzir, e os meios de produção todos pertencem ao próprio Estado. Resumindo, o capitalismo é um sistema econômico onde a produção de bens e serviços é, em sua grande maioria, destinada para a troca. E através dessa troca que se pode obter lucro, que por sua vez é expressado por meio do dinheiro, com o qual se pode obter serviços ou bens que sejam ofertados ao mercado. Ou seja, o dinheiro como facilitador das transações comerciais é o fim e o meio das atividades econômicas capitalistas. E essa é uma definição simples e até neutra sobre o capitalismo, mas é bem capaz de você já ter ouvido outras definições mais elaboradas ou muito mais críticas. A verdade é que o capitalismo é um tema que atrai defesas e críticas apaixonadas. Para uns, é um modo de exploração da classe oprimida, ou fonte de degeneração moral. Para outros, é o ápice da organização econômica humana, responsável pela redução da miséria global e pelo crescente aumento de produtividade.
Esse contraste nas impressões sobre o capitalismo tem explicação no impacto social causado pelo sistema desde a sua origem histórica. O capitalismo ajudou a efetuar mudanças inéditas na história da humanidade, que não passou desapercebido nos olhos de filósofos, sociólogos, economistas, até mesmo religiosos. Antes do capitalismo, eram as monarquias absolutistas que reinavam na Europa. Nelas, o poder político era totalmente concentrado nas mãos do rei. A autoridade do rei representava toda a nação. Então, essa autoridade não poderia ser questionada de modo algum. Questionar o rei seria trair a própria nação. Nesse governo altamente autoritário, a nação era tudo o que importava. Os sentimentos nacionalistas começaram a ser formados nesse período. O sistema econômico associado a essa forma de governo foi o mercantilismo, o predecessor do capitalismo, que alguns enxergam até como uma forma de capitalismo primitivo. De início, o mercantilismo praticado por mercadores italianos do século XV realmente lembrava um pouco o capitalismo, já que promovia uma troca comercial mais intensa entre mercados estrangeiros. Na Idade Média, o mais comum eram as trocas no mercado interno dos países. Muitas vezes, mesmo as relações comerciais entre diferentes regiões de um mesmo país eram escassas. Então, não é exatamente equivocado falar que o mercantilismo é como uma forma de primeiro capitalismo. O problema é que, com as outras nações europeias absolutistas se interessando em fazer transações internacionais, o mercantilismo assumiu uma cara mais protecionista, muito pelo caráter nacionalista e autoritário dos próprios regimes absolutistas e dos reis. A união entre absolutismo e mercantilismo impulsionou um outro movimento, o imperialismo e a busca por colônias, onde os países europeus podiam não só extrair matéria-prima, mas também praticar transações que beneficiavam somente a eles. O mercantilismo promoveu sim transações internacionais e o início de um mercado global, mas ao mesmo tempo também promoveu uma extrema proteção dos mercados nacionais, onde cada país tentava garantir vantagens desleais em relação aos demais, com taxas abusivas em produtos estrangeiros, monopólios muitas vezes estatais de mercado e proibições às colônias de comercializar com outros países. O que também limitava os ganhos de mercadores e empresários, que apesar de terem ganhado dinheiro e poder através do mercantilismo, com o tempo passaram a vê-lo como um grande obstáculo. Essa satisfação foi crescendo, cresceu e uniu suas forças com as ideias do iluminismo sobre liberdade e separação entre igreja e Estado. Simplificando bastante, essa união gerou o que chamamos de revoluções liberais, que ocorreram entre o século XVIII e XIX. Antes da revolução, como a inglesa, a americana, a francesa, o absolutismo foi derrotado. O rei não podia mais usar da religião para legitimar seu poder absoluto com o Estado separado da igreja. Qualquer autoridade política agora deveria ser submetida a uma constituição e deveria ser eleita democraticamente. A nação agora era uma sociedade livre e a atuação do Estado não era mais absoluta. Indivíduos podiam não só ter maior liberdade de comércio, como podiam contar através das constituições com uma ordem legal muito mais estável. Não dependia da vontade de um único monarca, fato que também facilitava em muito a vida econômica dos empresários e dos mercadores. E nessa mesma época começou a Revolução Industrial, igualmente relevante para a formação do capitalismo. Com ela veio um tremendo aumento de produtividade, com isso, acúmulo de capital e maior potencial para comercialização. Mais bens produzidos significa mais bens disponíveis para serem comercializados e maior possibilidade para aumentar a margem de lucro. Maior comércio, por sua vez, significa mais valores circulando e um mercado muito mais forte. Além disso, com a Revolução foram gerados muitos empregos que fizeram com que surgisse uma enorme massa de trabalhadores assalariados, potenciais consumidores. A Revolução Industrial, unida à economia de mercado capitalista e ao Estado democrático, laico e regido pelo poder impessoal de uma Constituição, formaram o que a sociologia identifica como modernidade. A modernidade não só promoveu mudanças sociais intensas, como acelerou o ritmo dessas mudanças. Nunca antes a humanidade havia experimentado transformações tão drásticas em tão pouco tempo. A relação que as pessoas tinham com a política, com o trabalho, com a religião, com a cultura e com a própria família mudaram completamente e seguiram mudando. E na verdade, se a gente perceber, seguem mudando até hoje. Mesmo hoje, a distância entre os valores de uma geração a outra parece ter o tamanho de um gigante abismo. E justamente essa intensidade das mudanças que chamou a atenção de estudiosos e religiosos para essa modernidade, e em especial ao capitalismo. O capitalismo sofreu uma bela problematização a partir do século XIX, e aliás, segue sendo problematizado até hoje por alguns. Alguns de seus críticos mais relevantes foram os movimentos operários, não sem razão, já que no início da Revolução Industrial
industrial, os operários tinham que aturar duras e insalubres condições de trabalho. Entre os movimentos operários, aqueles que mais se destacaram foram, com certeza, os marxistas, que a gente já falou em outro vídeo aqui no nosso canal. Para eles, o capitalismo não é apenas um sistema econômico. O capitalismo está presente em vários outros aspectos na sociedade, como a política, as relações familiares e mesmo a cultura e a religião. O capitalismo, para eles, seria mais uma fase na luta de classes, onde um grupo acaba explorando o resto da sociedade, garantindo vantagens só para si. A sociedade capitalista poderia então ser dividida entre os donos do meio de produção ou burgueses e todo o resto da população. O sistema econômico capitalista favoreceria os interesses burgueses e, para que esse fornecimento permanecesse sem ser questionado, ele teria uma expressão ideológica própria, que manteria uma aparência de justiça do sistema através da cultura, religião, política e de qualquer outras ideias predominantes. Por isso, o marxista não é só a economia que é capitalista, mas toda a sociedade seria capitalista e burguesa. Apesar disso, os marxistas não costumam criticar o capitalismo por sua qualidade moral. Para o marxista, de fato, o capitalismo não é uma escolha moral, mas simplesmente o modo como o mundo se organiza agora. Um estágio da história humana que, em alguns aspectos, pode ser melhor do que outras formas de organização social do passado. Mas, muito diferente desse pensamento, os conservadores, especialmente aqueles fortemente marcados pela religião, fizeram uma crítica moral ao capitalismo. O capitalismo foi e é visto por muitos religiosos conservadores como promotor de egoísmo e decadência moral, uma força de desagregação social que afasta as pessoas. Isso porque a religião na Europa pré-moderna e pré-capitalista não cuidava só das necessidades espirituais, mas também da ordem social. E a ordem social foi profundamente alterada por esse sistema capitalista. Mas o pensamento religioso não é totalmente hostil ao capitalismo. Max Weber, um dos pais da sociologia, no seu livro Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, demonstra que havia uma afinidade entre protestantismo e o capitalismo. Elementos da ética religiosa protestante fariam com que seus fiéis conseguissem acumular mais capital que outras pessoas de outras religiões, em especial a noção protestante de vocação, que faria da ética profissional e da vida frugal, sem gastos excessivos, uma questão religiosa. Porém, essa afinidade só teria sido relevante no início do capitalismo. Foi como se um carro precisasse de um impulso e após isso ganhasse velocidade por si só. Assim que a Revolução Industrial veio, essa acumulação de capital protestante nos séculos 17 e 18 se tornaram irrelevantes, já que o progresso técnico por si só já garantiria uma boa acumulação de capital. Mas essas são só as diferentes fases da sociedade moderna e do desenvolvimento histórico do capitalismo. Diferentes configurações sociais que exigem novas formas que a economia de mercado possam se organizar. Então, numa era pré-capitalista, onde começava a se desenhar o mercado internacional e os ganhos comerciais ficavam limitados pelo poder absolutista, diferenças na ética profissional eram relevantes para quem acumularia mais capital, e o mercantilismo, com sua lógica protecionista, cabia como uma luva. Agora, após passar pela imensa inovação técnica da Revolução Industrial e experimentar sociedades livres, o capitalismo de fato pôde florescer. E essa primeira fase do capitalismo no século XIX ficou conhecida como capitalismo clássico, onde a noção de laissez-faire, de mercado totalmente livre, ganhou força. Mas essa influência do laissez-faire só duraria até a crise de 29. A partir daí, ficou claro que o mercado deixado sozinho, sem nenhuma intervenção, iria arruinar o próprio capitalismo. Então, nessa fase, o Estado passa a regular mais o mercado e a investir em programas de bem-estar social e oferecer mais serviços à população. Essa fase, chamada de capitalismo keynesiano, em homenagem à influência do economista John Maynard Keynes. Mas foi depois da queda do Muro de Berlim e da queda da União Soviética que o regime capitalista saiu como vencedor e ganhou mais protagonismo ainda como regime econômico global. A fase atual do capitalismo é conhecida como capitalismo global. Se formou após a década de 80 do século XX, quando aquele mercado internacional que se iniciou no mercantilismo se concretiza plenamente. Hoje, a cadeia de produção de bens e serviços se estende entre países e não fica mais fechada em uma nação somente. A produção internacional, chefiada por multinacionais, é altamente interconectada e interdependente. Então, mesmo o que acontece em lugares muito distantes acaba tendo impacto em inúmeros locais. Existem hoje órgãos transnacionais de promoção de políticas econômicas, como o FMI, o Banco Mundial, a Organização Mundial do Comércio e o Fórum Econômico Mundial. O mundo globalizado, em parte, só foi possível devido ao desenvolvimento de tecnologias, com o avanço do mundo digital, que foi um enorme avanço na tecnologia da informação, facilitando muito a conectividade. Um destaque
para o desenvolvimento e a expansão da internet. E o que você acha depois de assistir esse vídeo? Virou fã ou crítico do capitalismo? Ou para você é só o que tem para hoje? Você acredita que foi o capitalismo responsável pelos saltos de inovação e redução da miséria que experimentamos nas últimas décadas? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E deixa também que temas você gostaria que a gente abordasse aqui no canal. A sua ajuda é essencial para fazer o Manual do Brasil crescer cada vez mais. Por isso não esquece de dar o seu like e compartilhar com todos os seus amigos e familiares. Valeu e até o próximo vídeo. Que eu tenho certeza... Ai, que errei. Puta que pariu. Esse avanço foi um enorme... Ai, caralho, errei.